Tem gente que não grita, mas está sufocado por dentro. Não conta para ninguém, mas todo dia sente que deixou alguma coisa pelo caminho. Não é arrependimento do que fez. É saudade do que não viveu. Um sonho antigo, um plano que queimava por dentro. Uma visão clara de onde queria chegar, mas que por alguma razão foi sendo deixada de lado. Não porque desistiu, mas porque a vida foi empilhando responsabilidades, prazos, cansaços, contas, dores. E quando se deu conta, aquele fogo virou cinza fria, escondida no fundo do peito. Você ainda lembra o que era, só não sabe mais se pode acreditar nisso. A maioria nem percebe, mas aprende a viver no automático. Cumpre o dia, resolve o necessário, e no fim da noite, quando deita a cabeça no travesseiro, vem aquela pontada estranha que não tem nome. Não é tristeza, não é ansiedade. É uma mistura de frustração com silêncio. Como se algo dentro de você continuasse esperando, mesmo que você já tenha tentado enterrar. É duro admitir, mas às vezes o que mata por dentro não é a ausência de resposta, é o medo de ter se enganado esse tempo todo. Será que fui eu que inventei isso? Será que não era para mim? Será que confundi emoção com direção de Deus? Essas perguntas não falam alto, mas ficam ali, ruminando o tempo inteiro. E o mais cruel disso tudo é quando você começa a se convencer de que amadurecer é abandonar, que crescer é parar de sonhar, que fé de adulto é fé sem expectativa, como se o preço da responsabilidade fosse enterrar os desejos mais profundos da alma. Mas não foi assim que Jesus viveu, não foi assim que Deus criou, não é assim que o Espírito fala. Você pode até não lembrar quando tudo isso começou, mas alguma coisa aí dentro ainda lembra como era quando você acreditava. Quando você fazia planos com os olhos cheios d'água, não de medo, mas de empolgação. Quando você orava e sentia que Deus estava do seu lado, te dizendo, vai, eu tô nisso com você. Só que os dias foram passando, e cada vez que você se frustrou, uma parte sua ficou pelo caminho. E agora, olhar para aquele sonho parece mais um lembrete do que deu errado, do que uma promessa do que ainda vai dar certo. Mas e se você estiver errado? E se o tempo que passou não foi uma pausa de Deus, mas uma construção silenciosa? E se o que você achou que perdeu, na verdade, só estava sendo guardado? E se aquilo que você acha que morreu, nunca morreu? Se você ainda sente, mesmo que fraco, é porque ainda pulsa. E se ainda pulsa, Deus ainda está aí. Aproveito e peço só um pouco da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Você seguiu em frente, mas não inteiro. Continuou andando, mas arrastando pedaços que não cabem mais na sua rotina. Sabe fazer tudo o que precisa, mas perdeu o brilho do porquê fazia. As pessoas te veem funcionando, entregando, cuidando, sorrindo, reagindo, mas por dentro você sabe, alguma coisa se calou. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Cada não que a vida te deu, cada porta que se fechou na hora errada, cada amigo que não acreditou, cada oração que não teve resposta rápida. A cada pancada dessas, você foi ajeitando as coisas de fora, mas ignorando o grito de dentro. E agora, o que resta é esse desconforto educado. Você vive, mas não se sente vivo. E o mais traiçoeiro é que esse tipo de conflito não grita, ele sussurra. No meio de uma reunião, no meio de uma conversa, no caminho de volta para casa, quando você vê alguém fazendo o que você sonhou, quando escuta um testemunho de alguém que viveu aquilo que você orou, quando se depara com a pergunta mais simples e mais dura, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? E você não sabe mais se responde com sinceridade ou com a versão segura de si mesmo. Porque ser honesto significa reconhecer que algo ficou para trás. Mas ignorar esse algo te corrói de dentro para fora. Tem gente que se convence de que era só uma fase, que todo mundo muda de ideia, que não era vontade de Deus.
E talvez algumas dessas frases tenham até saído da sua boca. Mas lá no fundo, você sabe que não era bem assim. Você não teve paz quando abandonou. Você não sentiu alívio quando desistiu. Você sentiu dor. Uma dor disfarçada de praticidade, uma dor que você tentou sufocar com produtividade, com espiritualidade, com ocupação. Mas nenhuma dessas coisas substitui a sensação de estar alinhado com o que nasceu para viver. E é isso que está faltando. O seu maior medo não é fracassar de novo, é tentar de novo e descobrir que você nunca ouviu Deus, que tudo foi da sua cabeça, que sonhou sozinho, que confundiu emoção com revelação. Por isso prefere não mexer mais nisso. Melhor fingir que superou do que lidar com a possibilidade de ter errado feio. Só que essa postura te prende num limbo. Nem volta, nem vai, nem abandona, nem recomeça. E o tempo vai passando. E com ele o peso vai aumentando, porque viver fora do que se carrega por dentro é um tipo silencioso de sofrimento. Ele não te derruba por fora, mas te esvazia por dentro. E a pergunta que você mais evita é a que mais te persegue. E se tiver sido Deus mesmo? E se Ele falou comigo naquela noite? E se aquilo que queimei de paixão era dele para mim? E se eu desisti antes da hora? Porque se foi Deus, então o tempo não apaga, as circunstâncias não cancelam, os fracassos não anulam. E isso te deixa num conflito ainda maior. O que fazer com essa chama que insiste em não apagar? E é aqui que mora a dor mais crua. Você começou a achar que crescer significa abandonar. Que maturidade é parar de sonhar. Que fé firme é fé sem expectativa, como se a única forma de não se frustrar fosse não querer mais nada, como se o único caminho seguro fosse se conformar. Só que conformismo não é paz, é prisão. E o Espírito de Deus não habita em quem se acomodou, ele habita em quem ainda espera, mesmo que cansado. Esse é o lugar onde você está agora, nem no começo, nem no fim, nem cheio de fé, nem totalmente descrente, só tentando não sentir muito, só querendo passar os dias, só fingindo que não dói. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus lembra, e mais do que isso, Deus não desistiu do que colocou aí dentro. O que você vive hoje pode até não ter nada a ver com o que Ele te mostrou, mas o que Ele te mostrou continua existindo, continua reservado, continua disponível. Só que não para quem se esconde, só para quem ousa, mesmo ferido, voltar a acreditar. Não foi sua cabeça, não foi sua empolgação, não foi invenção da sua alma carente. Aquilo que você sonhou com tanta nitidez, aquilo que te arrancou lágrimas e te deu coragem mesmo sem recursos, foi Deus. Você pode ter se confundido com o tempo, com os caminhos, com as estratégias, mas o sopro inicial, o estalo, o incêndio que começou tudo, veio dele. E por mais que você tente enterrar isso com argumentos, com maturidade forçada, com vida real, ele continua lá. Não como um eco do passado, mas como uma semente que nunca parou de crescer no invisível. A mentira mais cruel que o inferno tenta colar em você é essa. Acabou, que passou o tempo, que passou a chance, que passou o favor, que você perdeu o timing e que agora tudo o que resta é suportar com resignação o que sobrou. Essa mentira veste roupa de realidade. Ela se esconde atrás de boletos, de filhos para criar, de cansaço acumulado, de orações não respondidas. Ela faz parecer sensato o que, na verdade, é desistência. E ela se torna mais perigosa quando começa a aparecer uma decisão espiritual. Quando a gente começa a chamar de paz aquilo que, na verdade, é só medo de tentar de novo. Mas há uma verdade que precisa rasgar esse véu de uma vez por todas. Deus não planta a eternidade à toa. Ele não desperdiça sonhos. Ele não brinca de iludir servos. O que Ele acendeu, Ele sustenta. O que Ele falou, Ele vela para cumprir. O que Ele plantou, Ele rega, mesmo no silêncio, especialmente no silêncio.
Você pode ter mudado de cidade, de função, de rotina, mas Deus não mudou de planos. Ele não recalcula a rota como quem reage. Ele não depende do seu desempenho. Ele é fiel ao que prometeu, mesmo quando você não tem mais força para cobrar nada. Há uma esperança que não grita, mas te espera. Ela não precisa de empolgação para ser real. Ela só precisa que você pare de mentir para si mesmo. Pare de dizer que já era, que não tem mais idade, que a vida te atropelou. Nada disso anula o que foi Deus quem iniciou. A sua crise não é sinal de fim, é só a evidência de que você ainda carrega o DNA do céu aí dentro. Gente que largou de verdade não sente mais nada, mas você sente. E sentir é prova de que ainda existe vida no que parece morto. Você pode até ter quebrado a expectativa, pode ter tentado, falhado, sido mal interpretado, rido de si mesmo, pode até ter tomado decisões erradas no meio do caminho. Mas nada disso tem autoridade para enterrar o que Deus chamou de vivo. O céu não depende do seu histórico para cumprir promessas. Depende só de uma coisa, que você volte a crer. Não com a força de antes, não com o fogo dos seus 20 anos, mas com a maturidade de quem já entendeu que não é sobre pressa, é sobre fidelidade. A boa notícia é que esse tipo de fidelidade não precisa de palco, nem de confirmação pública. Ela começa no silêncio, no sim sussurrado, no eu ainda acredito dito entre lágrimas, no Deus eu não sei mais como, mas eu ainda estou aqui. E é isso que muda tudo. Porque quando você volta a dizer sim, o céu inteiro se movimenta. Não importa quanto tempo passou. Não importa quantas fases da vida vieram. Não importa quantas decepções você precisou engolir. O que Deus disse ainda está de pé. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai fazer. E não porque você merece, mas porque ele é fiel. Essa é a esperança que você precisa. Não a esperança de que tudo vai se resolver amanhã, mas a certeza de que nada foi em vão, nada foi à toa. Cada lágrima, cada espera, cada pausa, cada luta escondida. Tudo tem peso de eternidade quando o sonho nasceu em Deus. E o que nasce em Deus não morre. Pode até ficar em silêncio por um tempo, mas morre nunca. Tem um versículo que parece escondido na poeira das páginas menos lidas, mas carrega o tipo de peso que só quem já esperou demais consegue reconhecer. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É como se Deus estivesse dizendo: não se atreva a enterrar o que eu ainda estou construindo. Abacuque não recebeu essa palavra em um momento de conquista. Foi no meio do caos, no meio da opressão, no meio do silêncio. Ele não viu o milagre, não assistiu à promessa se cumprindo diante dos olhos, mas ouviu o que precisava ouvir, que o que Deus promete tem prazo, e esse prazo não se mede pelo seu relógio. A visão pode parecer parada, mas está se apressando. E isso, para quem já se sentiu esquecido, é quase um escândalo espiritual, porque parece mentira, mas é verdade. É como se a eternidade estivesse andando em silêncio ao seu lado, enquanto você acha que nada acontece. E é exatamente esse tipo de texto que não ganha palco em cultos barulhentos. Porque não promete espetáculo, não vende aceleração, não estimula euforia. Ele só oferece uma certeza silenciosa. Deus não falha. A visão é dele. O tempo é dele. E se for dele, vai acontecer. Pode não ser quando você queria. Pode não ser da forma que você imaginou. Pode até te encontrar cansado, com menos forças do que no começo. Mas vai acontecer. E quando acontecer, vai fazer sentido até o silêncio. Eu lembro quando li isso pela primeira vez de verdade, não como quem passa o olho na leitura anual da Bíblia, mas como quem está desesperado por uma resposta no chão, com o rosto virado para o lado, sem nem conseguir dizer amém.
E aquela frase explodiu por dentro. Se tardar, espera-o. Parecia deboche, mas era cura. Porque eu entendi que o problema não era o tempo da promessa, era o tempo do meu coração. Eu queria que Deus me respondesse no ritmo da minha ansiedade, mas Ele estava me respondendo na frequência da eternidade. E isso exige confiança, não em mim, mas nele. Tem gente que acha que o silêncio de Deus é ausência, mas às vezes o silêncio é só Ele esperando você voltar a confiar. E confiar não é fazer barulho, é continuar mesmo quando o barulho sumiu. É não apagar a luz do quarto mesmo quando parece que ninguém mais vai entrar. É segurar firme no que foi falado, mesmo quando tudo em volta muda de cor. Porque a visão não se ajusta à estação. Ela continua firme, ela se apressa, ainda que aos seus olhos pareça estar parada. E talvez seja isso que você mais precise ouvir agora. Não é você que sustenta a promessa. É a promessa que sustenta você. É ela que te acorda. É ela que te impede de enlouquecer. É ela que te lembra quem você é quando tudo parece desmoronar. O sonho não é uma distração. É uma âncora. É a prova de que Deus ainda conversa com você. E se Ele ainda conversa, você não foi esquecido. Lembra daquele dia em que você orou e sentiu algo diferente? Lembra daquela confirmação que parecia óbvia, mas hoje você duvida se foi real? Lembra do que queimava no seu peito ao ponto de você ter vontade de sair correndo para obedecer? Aquilo não foi imaginação. Aquilo foi o toque inicial de uma construção eterna. E a boa notícia é que mesmo quando você parou de construir, Deus não parou de desenhar. O que Ele começou naquele dia ainda está em curso. E a visão ainda virá. Você não precisa de provas, precisa de fé. E a fé que sustenta não é a fé que entende tudo, é a fé que respira fundo, levanta mais uma vez e diz: Senhor, eu continuo crendo, mesmo sem ver nada. É nesse tipo de fé que a visão floresce, não porque você força, mas porque você permanece. E quem permanece, vê. Tem coisas que só o Espírito entende quando a gente não sabe mais o que dizer. E talvez, depois de tudo, você esteja nesse ponto, cansado demais para tentar de novo, mas tocado demais para fingir que não sentiu nada. Então agora respira. Não precisa fazer força. A única coisa que você precisa é se permitir ser encontrado. Porque Deus já está aqui. E Ele não veio cobrar, nem apontar. Ele veio lembrar, reacender, refazer por dentro o que o tempo tentou apagar. Fica comigo. A próxima palavra não vem de mim, ela vem dele. Deus, eu não sei nem por onde começar, porque a alma aqui do outro lado está cheia demais para fingir que está tudo bem. Tem sonhos guardados que já foram engavetados tantas vezes que a pessoa começou a achar que aquilo era loucura. Tem promessas que ela achou que entendeu errado. Tem momentos em que ela pensou que tinha confundido a tua voz com a própria vontade. Mas agora, Pai, alguma coisa aí dentro está pulsando de novo. E isso só pode ser o Senhor. Então eu oro por ela. Oro por esse coração que tem vivido no automático, fazendo tudo o que precisa, mas sentindo que faltava alguma coisa, que se culpa por ainda sonhar, como se fosse pecado acreditar em algo grande, que se sente tolo por já ter tentado antes e ter se frustrado. Mas eu clamo, em nome de Jesus, que todo o peso que foi colocado sobre esse sonho, peso de decepção, peso de comparação, peso de abandono, seja arrancado agora, no teu nome. Que ela volte a sentir liberdade para acreditar no que um dia queimou com tanta força. Espírito Santo, sopra agora dentro dela. Destrava o que a rotina congelou. Desarma o que a frustração endureceu. Leva ela de volta para o dia em que sentiu que tinha nascido para algo específico. Que ela volte a lembrar o que viu. Que ela volte a crer no que ouviu. Que ela perceba que o tempo não foi desperdício, foi construção. Que mesmo nas fases onde tudo parecia perdido, o Senhor continuava escrevendo. Restaura, Deus, restaura a coragem.
Restaura a inocência espiritual que permitia sonhar sem medo. Restaura a ousadia de quem não precisava de garantia para começar. Restaura a alegria de quem se via fazendo o que nasceu para viver. E mais do que isso, restaura a fé de que o Senhor ainda está nisso. Que esse sonho não era só emoção, não era só desejo humano, que era um sussurro do céu, que era direção. Pai, eu oro contra toda mentira que tentou calar essa voz interior. Toda palavra de gente que zombou, toda experiência que deixou marca, todo trauma de tentativas frustradas, toda teologia que virou algema, que tudo isso caia por terra agora. E que no lugar dessas vozes, essa pessoa ouça só uma, a tua. A voz que diz, eu ainda estou aqui, eu ainda acredito no que plantei em você, eu não mudei de planos. Renova as forças de quem está cansado, levanta quem já tinha aceitado viver pela metade, chama de volta quem tinha parado de esperar. Mostra a Deus que o Senhor não coloca desejos eternos dentro de nós por acaso. Que aquilo que parece um sonho antigo é, na verdade, uma semente eterna esperando o tempo certo para florescer. E que esse tempo talvez tenha começado agora. Termina, Espírito Santo, o que eu não consigo colocar em palavras. Toca onde nenhuma voz humana alcança. Cura o que nem essa pessoa sabia que precisava ser curado. Faz arder de novo, mas dessa vez com maturidade, com raízes, com discernimento, com firmeza. Que ela não volte a sonhar como antes, que ela volte melhor, mais inteira, mais pronta, mais cheia do Senhor, porque se o Senhor ainda está nesse sonho, então nada está perdido. Amém. Você não é fraco por ter sonhado alto, não é ingênuo por ainda sentir falta daquilo que um dia te moveu. Esse sonho não foi um erro de percurso, foi um código que Deus escreveu dentro de você para te manter vivo por dentro mesmo nos dias mais secos. E se doeu tanto enterrá-lo, é porque ele nunca foi descartável. Foi promessa. Não é tarde. Você não perdeu o tempo. Você só passou pelo tempo necessário para se tornar alguém que carrega o sonho com mais fé do que carrega o medo. Agora você não quer só conquistar. Você quer obedecer. Você não busca mais por validação, busca por propósito. E é exatamente aí que tudo muda. Porque o céu se move quando alguém se alinha. Quando o coração diz, Deus, eu ainda estou aqui, que seja do teu jeito. É nesse ponto que a história vira. O tempo não volta, mas o plano não foi anulado. E o que parecia enterrado começa a brotar. Devagar, mas com raízes. A promessa ainda vive. E o que Deus colocou aí dentro ainda vai cumprir o que foi enviado para cumprir. Se esse vídeo encontrou algo aí dentro que você nem sabia que ainda existia, então compartilha, não para dar views, mas para ressuscitar sonhos adormecidos em outros corações. Clica no like como quem diz, eu ainda creio. E comenta aqui embaixo com uma frase que sela tudo isso. O sonho não morreu, ele só estava esperando por mim. Esse é o tipo de palavra que precisa ser espalhada como semente, porque tem gente que já desistiu e nem sabe que ainda pode voltar. Tem vidas inteiras esperando um empurrão espiritual para lembrar o que Deus falou. Que esse espaço aqui continue sendo lugar de reencontro, não com conteúdo, mas com destino. Você não chegou até aqui à toa. E o que Deus reacendeu hoje não foi emoção, foi convocação. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá, preparado para te acompanhar semana após semana com propósito, oração e direção espiritual. Um apoio para sua jornada com Deus nos dias bons e principalmente nos dias de silêncio. Fique com Deus e até a próxima.